Olá a todos, eu sou Luciana Rosa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em que eu vou conversar com vocês de vivências astrológicas e hoje eu vou abordar especialmente um assunto que nesse momento está fazendo parte da minha vida, que é a sinastria. Para quem não sabe, a sinastria é um ramo da astrologia que estuda relacionamentos. A sinastria vale para tudo. Geralmente as pessoas associam a sinastria com relacionamentos afetivos, com os relacionamentos ligados a você e o outro afetivamente. Mas a sinastria, ela analisa a sua relação com o outro de todas as formas. Se você está montando uma empresa e você tem lá um sócio que é muito seu amigo, que é muito próximo, e aí por essa afinidade que vocês têm, vocês resolveram montar uma empresa, é um momento, os dois podem trabalhar na mesma área, os dois podem ter a mesma atividade profissional e aí vocês decidiram fazer uma sociedade. Nem sempre vocês, enquanto parceiros de trabalho numa empresa, podem ter uma relação tão harmoniosa como a que vocês têm como amigos. Então, vocês vão analisar uma sinastria para ver como vocês vão funcionar como sócios. E isso não quer dizer efetivamente que vocês não vão trabalhar como sócios se vocês tiverem algum conflito de alguma forma. Isso quer dizer que vocês vão entender onde reside o ponto de desafio de vocês dois. Às vezes é mais fácil trabalhar com um relacionamento externo, com contatos, com comercial. E o outro vai ter mais facilidade em trabalhar com as questões de documentos da empresa ou trabalhar ali com a mão na massa mesmo. E às vezes os dois juntos fazendo uma determinada atividade pode ser que não funcione. A sinastria ela vai avaliar tudo isso. A sinastria ela vai te colocar o ponto real onde um cabe melhor do que o outro. Isso faz parte. Nem sempre uma relação conflituosa significa rompimento, significa brigas, significa compreensão e a consciência de que elas existem e como vocês vão fazer para evoluir nesse quadro. Quando vocês estão conscientes do que está acontecendo, a solução é mais rápida, a solução é mais efetiva. Se você decidiu se unir a um sócio, naquele momento, existem trânsitos astrológicos que estão proporcionando a sua sociedade. Então, você monta a sua empresa e vai entender onde é que vai existir ali um ponto de desafio entre você e o seu sócio. Às vezes você tem uma mãe que tem duas crianças que em determinados momentos elas brigam e elas não se entendem e elas têm discussões enormes. Você vai analisar a sinastria entre essas duas crianças. Qual momento as crianças estão discutindo
E o que você pode usar de positivo na relação entre essas duas crianças para superar. Porque a gente está falando de criança, né? Às vezes existem existem momentos que você fala com essas crianças e ainda não é o momento delas entenderem aquilo, por maior que seja. Você vai explicar logicamente que não pode brigar, que não pode discutir, que não pode ali estar se pegando daquele jeito, mas criança nem sempre entende conforme a idade dela. Então, existem recursos onde a gente olha o que está se manifestando positivamente e aí a mãe desenvolve atividades que estimulem muito mais as questões positivas e harmônicas que existem entre eles. Quando a gente fala de uma relação afetiva, de um casamento, quando a gente fala de um namoro, quando a gente fala de uma relação entre os dois, por piores que pareçam os aspectos conflituosos e as tensões que se manifestam entre aquelas duas pessoas, existe uma razão para essas pessoas estarem juntas naquele momento. A gente analisa isso. Às vezes, você não sabe por que quando a pessoa fala um determinado assunto, você se irrita tanto com aquela pessoa. Às vezes você não sabe por que em determinados momentos aquela pessoa precisa sair de casa. Não precisa nem, pode estar tudo ótimo, a relação de vocês pode estar incrível, vocês podem estar super bem, mas aí você não sabe por que razão aquela pessoa precisa sair de casa naquela hora, sair com os amigos, sair para dar uma volta, e às vezes, dependendo, a pessoa fica até magoada com isso. Isso pode fazer parte da sinastria entre vocês dois. Às vezes você se sente, quando você está ali em casa, você se sente super bem com aquela pessoa, você se sente super confortável, aquela pessoa te traz um carinho, te traz um aconchego, te traz um bem-estar. E se por acaso vocês dois trabalham juntos, tem situações que são insustentáveis. E aí surge um conflito enorme, porque aí você fala assim, caramba, mas eu lá em casa estou tão bem com ela, mas aqui no trabalho a gente não se entende. Isso pode estar relacionado com a sinastria de vocês dois. E aí a gente busca alternativas para isso, para que vocês entrem, para que nesse relacionamento a pessoa entre numa evolução daquele quadro, numa evolução daquela situação. Isso tudo a gente analisa em sinastria, a gente analisa relacionamento de tudo, a gente analisa relacionamento de mãe com filho, a gente analisa inclusive o momento que aquela pessoa está passando e como isso reflete na sinastria, como isso reflete na relação com o outro. A gente analisa os trânsitos daquela pessoa, né? Que é o que a gente usa para falar de previsões, para falar do que vem pela frente e do que está acontecendo ali naquela hora, porque a gente tem planetas influenciando todo momento os nossos sentimentos, as nossas realizações e tudo aquilo que tem um propósito maior, tudo aquilo que tem uma razão de acontecer, tudo aquilo que é kármico. Isso tudo faz parte da nossa vida e faz parte da nossa vida com o outro. Às vezes a gente olha uma sinastria e pensa que aquilo parece muito difícil na relação com o outro.
Às vezes existem aspectos acontecendo ali que são muito tensos e muito desafiadores. E aí você fala assim, e agora? É o momento de continuar com essa pessoa? Se você tiver consciência dos acontecimentos e das razões para isso estar acontecendo, isso acaba sendo uma evolução para vocês dois. E esses aspectos acabam sendo os melhores, porque eles trazem intensidade na relação. Eles trazem transformações, eles trazem evolução para a relação. A gente nunca pode deixar de se relacionar. É muito importante o relacionamento. Os relacionamentos estimulam setores na nossa vida. Você já passou por um momento de você estar passando por uma relação de amizade muito próxima, ou de você ter namorado alguém, ou de quando você se casou com alguém, que você percebeu maior oportunidade de trabalho, ou que a sua carreira alavancou, ou que a sua relação com sociedade, com grupos ficou melhor. Isso tudo vem dos relacionamentos que a gente constrói com as pessoas. Então, a importância da sinastria também não é só você conhecer do que existe de harmonioso e o que existe de desafio na relação com o outro, mas também de você conhecer onde essa pessoa mais estimula a sua vida, em qual setor essa pessoa estimula e de que forma essa pessoa estimula. Ela pode iluminar aquele setor, ela pode fazer realizações naquele setor, ela pode aumentar a quantidade de relacionamentos naquele setor, ela pode te trazer uma maior atitude em relação àquilo. Tudo isso os nossos relacionamentos nos proporcionam. Então, existem pessoas que optam por uma vida mais isolada, por uma vida mais reclusa, e ok, existe também uma razão para isso, mas hoje, como astróloga, como pessoa que também já optou por estar no seu momento menos ativo nos relacionamentos, eu digo a vocês que é importante relacionar-se, que é importante estar construindo pontes entre pessoas. Essas pessoas vão te trazer outras movimentações na sua vida. Se vocês tiverem dúvida sobre o assunto, esse assunto é extremamente extenso, é extremamente fascinante, é instigante, porque para cada pessoa que você se relaciona, você constrói uma sinastria. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, entre em contato, faça um comentário e a gente continua conversando. Muito obrigada novamente pela oportunidade de conversar com vocês. Eu espero que vocês consigam ter um olhar sobre essa atenção que a gente precisa ter em relação ao que o outro te estimula. Prestem atenção daqui para frente. Quando alguém te fala uma coisa e essa coisa te desperta algo, seja que algo for, fique atento. Fique atento e preste atenção sobre quantas vezes essa pessoa está te despertando isso. Quantas repetições essa pessoa te desperta isso.
E daqui para frente, cada relação nova que você construir, fique atento em quais setores da sua vida você sentiu diferença. Você vai perceber que isso é muito mais frequente do que você pensa. Obrigada. Até as nossas próximas vivências.